Comentário sobre o livro de Jó. Os dias de Jó. A voz simultânea do aflito. Jó 3, 1 a 26. Capítulo 3. Nenhuma palavra de entre as que Jó falou sobre o dia do seu nascimento ou os dias de sua vida na terra até ali fora uma afronta ou desdém, reprovação, rejeitamento ou queixa acima do que Deus mesmo disse sobre a terra, como também a todos os dias do homem, quando Adão pecou. Quem conheceu a lista dos que escolheram a maldição no lugar da bênção, não estranhará que, para quase todos os homens, o melhor lhes seria serem mortos ou abortados desde o ventre, do que a possibilidade de, desagradando a Deus, virem a perecer eternamente. Maldita é a terra por causa do homem, pelo que lhe produzirá suor, fadiga, dores, cardos, abrolhos e espinhos. Por outro lado, considerando que aquela aflição lhe fora imposta sem causa, enquanto Jó em aflição falava sobre o seu dia, involuntariamente descrevia o dia da queda do maligno e suas reclamações de protestos rebeldes contra Deus. Mas Jó não atribuiu a Deus falta alguma, mesmo considerando o dia em que se anunciou o nascimento de um homem ao mundo, semelhante ao dia da queda de um querubim. Aquelas palavras foram como flechas de brasas vivas que brotavam de uma sinceridade a toda a prova e incendiava todo o bosque artificial forjado pelo maligno, para induzir Jó à blasfêmia ou ao rompimento da sua ligação com Deus. Perdeu novamente. No texto. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre eles nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali
os maus cessam de perturbar. Ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo que esperam a morte e ela não vem? E cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que se alegra, saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão veio um suspiro, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó 3, 1 a 26. Pereça o dia em que eu nasci. Lamentou Jó e disse: Maldito o dia em que eu nasci. Nunca foi meu, nunca existiu para mim. Ele me fez existir e me apareceu somente hoje, como não tendo valido a pena o dia ser mais importante do que eu. E não desapareceu agora, quando agora fui concebido homem, considerado homem, imagem e semelhança de Deus. Tudo isso porque o dia de Jó se ouve desde a mais remota concepção de Deus, cabendo somente a Deus conhecê-lo e conhecê-la, porque é atemporal até aos tempos do homem. Assim mesmo é Deus, invisível e inalterável. A queda é o caos do ninguém assistindo, sem lugar, sem espaço para se voltar ao antes de ontem. Seria bem melhor o dia antes dele, e quando o dia tivesse fim. Assim, não se tem o que bem dizer nem mal dizer daquele dia, ora inconcebível. Então Jó falava contra o nada e não contra Deus. Ele enxergava que a casa onde há luto lhe fazia melhor o coração, mas os seus amigos não viram a morte fugindo de Jó diariamente. Eclesiastes 7, 1 e 2. Abriu Jó a sua boca e amaldiçoou seu dia. E Jó, falando, disse: Se eu quisesse amaldiçoar a mim, amaldiçoar a Deus e lhe atribuir falta, começaria amaldiçoando o dia que proporcionou ou promoveu o meu existir e o meu nascer. Mas o que modificaria aquele dia se lhe atribuísse toda a espécie de males e maldições? Todos os dias são absolutamente regidos pela soberania de Deus. E que poder teria o homem sobre o seu próprio dia? Deus é o Senhor do dia. Quem converteria o dia de luz em dia de trevas, senão Deus? Era dia luzente, vero, aceitável e entendido pelo homem, até antes de o Senhor tomar tudo para si. E como Deus não se preocuparia caso fugisse dos seus domínios aquele dia? Ora, se Deus tranquilo estava, era e será, porque é dele o dia. Era ele o dia por causa dele, que ninguém mais entenderia. Dia da escolha de cada um, principalmente dos que nasceram depois da luz.
Não havia palavras que o expressassem, porque não havia palavras. Tudo quanto Jó ouviu falar sobre o glorioso dia do seu nascimento e da notícia que ecoou a todos, dizendo que nascera homem, aquele dia de caos logo pereceu, porque o dia se foi, mas o homem permaneceu, barro, imprestável, mas vivo. Não seria mais Deus o seu dia? Deus é eterno. E este, sim, o alicerce de Jó continuar crendo. Tiago 1, 17 e 18, Jó 3, 1 e 2. Pensamentos que não são. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Os dias do Éden eram dia perfeito. Quando Adão pecou, Deus disse, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó tornarás. Logo, tudo quanto se bendizia do dia de Éden, se amaldiçoou dele, e pereceu ali a vida do homem na terra. Jó não pronunciou nenhuma maldição que não tenha sido pronunciada por Deus antes. Jó 3:3, Gênesis 3, 17 a 19. O dia virou noite. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Deus, além de amaldiçoar a terra por causa de Adão, avisou que toda a sua comida e alimentos seriam com dores, todos os dias da sua vida, e que os dias de cada um sempre responderia sobre profundos contrários, até que a morte intelectual e espiritual cedesse à morte física e o homem voltasse ao torrão como antes. Aquele que aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Como fora o dia que Jó aborreceu e amaldiçoou, assim foi conforme a palavra de Deus. Jó 3:4.